Oi pessoal, meu nome é Mara Pacheco e estamos aqui em outro segmento falando de finanças. O tema de hoje é estratégia para viver grátis. Eu acho que quando fala a palavra grátis, todo mundo gosta, né? E chama a atenção de todo mundo. Mas provavelmente não é o que vocês estão pensando. A gente ensina muito sobre finanças e sobre como investir no mercado de imobiliário, real estate. E tem formas que a gente pode basicamente viver grátis. Não é nada, não estou se ensinando aqui nenhum programa mágico que vai acontecer da noite à manhã, ok? Mas é algo que se você fizer, se é uma das coisas que te convém fazer e que você esteja disposto a pagar o preço, é algo que você praticamente pode viver sem pagar nada na tua própria propriedade. Como é isso? Uma das coisas que, vamos comentar 3 formas. A primeira forma seria multifamily ou multi-unit. A gente já falou, teve um vídeo que a gente dedicou completamente a falar sobre a diferença de um e outro. Mas praticamente, para exemplificar, seria você comprar uma propriedade que a gente chama aqui de duplex ou até fourplex, de 2 até 4 unidades, um edifício pequeno, mas com máximo 4, que você viveria em um deles e você alugaria os outros 3, ou se é um duplex, são 2 só, você vive em um e aluga o outro. Se você faz a matemática bem, praticamente, se estamos falando de um fourplex e um triplex, tem mais possibilidade a curto prazo. Se é um duplex é um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim, não é que impossível. Você vai pagar, vamos supor, 30% do mortgage da hipoteca e a outra pessoa que está alugando a outra unidade, você estaria pagando 70%. É só uma matemática, claro que vai variar do lugar, porque depende do valor da propriedade, do valor do aluguel, dos táxis, do seguro, mas em geral é essa matemática que a gente fala para viver grátis. Se você está morando num edifício, você comprou um edifício pequeno de 4 unidades, ok? Você aluga 3. Você, como uma pessoa inteligente, o inversionista, você é o dono da propriedade, você sempre vai ter aquela propriedade bem cuidada. Por quê? Porque isso vai afetar na quantidade que você pode ter um inquilino pagando. Uma propriedade descuidada, toda suja, cheia de mato, não é a mesma coisa que você não vai conseguir um inquilino que pague o mesmo que uma propriedade pintadinha, limpinha. E a vantagem é que você está lá. Então você mesmo pode fazer esse mantenimento e ter a propriedade sempre bem arrumadinha e limpinha. Por quê? Todo mundo gosta de morar em lugar bonito. Todo mundo gosta de morar em lugar limpo. Então as pessoas muitas vezes estão dispostas a pagar um pouquinho mais se você está alugando no mesmo bairro que uma outra descuidada, uma outra propriedade que está descuidada, suja e feia, estão alugando pelo mesmo preço. E aí, com o tempo, praticamente o inquilino vai estar pagando toda a sua hipoteca, todos os gastos da propriedade e você está vivendo free, de graça. Outro exemplo seria um mallzinho, não? Um lugar comercial que tenha várias salas ou que tenha supermercado, lojinhas, farmácia e tudo isso. Se você é dono de uma ou 2, ou até de uma mesmo que seja grande o suficiente, você tem um negócio, vamos supor, você tem um escritório que faz contabilidade, um exemplo, só para falar qualquer coisa, ok? E o lugar que você tem comercial é grande. Você fez uma hipoteca naquele lugar comercial. Vamos supor que o seu mortgage, a sua hipoteca é 1.600 por mês com tudo incluído. Então o que você pode fazer? Você pode ter seu escritório de contabilidade ou do que você fizer. E você pode alugar as outras salas para outros tipos de negócio. Eles vão pagar um aluguel para você e esse dinheiro vai te permitir ter o seu consultório, o seu escritório lá de graça. Por quê? Porque os outros inquilinos estão pagando a sua hipoteca e todos os gastos relacionados com aquela propriedade. Essa é uma segunda forma de você ter um negócio, ou você praticamente, o teu negócio é grátis, entendeu? Porque você não paga aquela propriedade. Terceira coisa que muita gente não sabe, se você vive numa propriedade que tem um lote muito grande, ok? Você pode deduzir muito mais coisas que uma propriedade que está no meio da cidade, que não tem lote nenhum.
ou que o lote é muito pequeno. Por quê? Tem áreas que eles são considerados áreas de agricultura. Você pode fazer muita coisa com isso. A primeira coisa que é um direito teu. Se você tiver certos tipos de movimento naquele terreno, você pode aplicar para quase pagar quase nada de taxas, de impostos da cidade, que é os taxas da propriedade por condados. Você pode ir no teu condado, na sua cidade, e falar, olha, eu tenho essa área e eu gostaria de criar galinha. Ou eu gostaria de fazer uma plantação para poder vender coqueiros. E você faz uma aplicação e eles te aprovam para reduzir os teus taxas, o teu imposto da propriedade, quase que bem mínimo comparado ao que uma propriedade normal pagaria. Outra coisa, você pode usar aquele lote, já que você tem um lote muito grande, para fazer festas. Para você alugar para algum tipo de jogo, não sei, jogo de pintura, sabe? Que as pessoas jogam pintura uma na outra. Ou jogo algum tipo de jogo de água. Você pode usar aquela propriedade que é tão grande para fazer um negócio nessa propriedade. Claro que tudo isso você tem que checar com o seu condado. Cada cidade, cada estado tem regras diferentes. Essas são só ideias, que muitas vezes a gente tem uma casa com tremendo terreno, pagando um imposto imenso, porque a gente paga baseado no tamanho da nossa terra, não somente da propriedade, e a gente não sabe que a gente tem esses benefícios. Então imagina se você tem um tremendo terreno, a cidade te permite criar galinha, só para colocar alguma coisa, pode ser outra coisa, e você já abaixa o teu imposto. Só que o teu terreno é tão grande que você pode pegar uma parte do terreno e fazer alguma decoração, alguma coisa, alguma preparação para você alugar para festas, para jogos, até coisas de escola, entendeu? Jogos para crianças. E você tem entrada daí, você tem um imposto pagando menos e com esse dinheiro você pode viver grátis. Espero que vocês tenham entendido esses 3 exemplos nossos, porque é detalhista. Como eu disse, não se aplica a todo lugar. Veja onde você mora e cheque com a cidade. Eu não quero que depois você fale, não, eu tive um tremendo problema com a cidade porque você me falou isso. Cada cidade tem sua regra. Checa com a tua cidade, com o teu condado e vê o que você pode fazer nessa área. E na primeira, você não precisa de autorização, porque se a propriedade tem 2, você pode viver em uma e alugar outra. Se tem 4, você pode viver em uma e alugar 3. Então, isso você não precisa de autorização. A segunda, muitas vezes os malls, se aquela sala comercial é tua, você pode fazer ali o que você quiser, claro, nada que seja ilegal. Mas, muitas vezes, eles não controlam, contanto que você não faça certas coisas que vai em contra com quem já está no mall. Eu sei que se você tem tem alguém que tem uma pizzaria, você não pode colocar uma pizzaria ali. Mas são regras que você vai se informando e você sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Bom, essa é uma das estratégias, das 3, eu acho as mais comuns, que a gente pode basicamente viver free, viver grátis. E como eu disse, não é nada que você vai comprar um duplex hoje, um condomínio e amanhã você já está vivendo grátis. Não, é todo um processo, porque não se esqueça, a tua dívida está baixando, o duplex está aumentando, a propriedade está aumentando, os aluguéis vão aumentando, então você vai chegar a um ponto que você não tem que pagar nada. E esse é o ponto que muitas vezes a gente não entende o que é melhor entre um condomínio, um duplex e uma casa. Quais flexibilidades que você tem num duplex e numa casa que você não tem num condomínio? Não é que eu estou dizendo que um é melhor que o outro, mas são coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai tomar uma decisão o que comprar. Por isso é muito importante a gente ter uma estratégia, um planejamento, ver que preço você está disposto a pagar. Não estou falando de dinheiro agora, estou falando na tua casa, eu quero fazer um lugar de festas, eu estou disposto a pagar o preço, porque vai ter gente chegando ao meu terreno e eu com a cara boa, como é meu negócio, eu estou disposto a pagar esse preço porque é algo que me convém financeiramente. E executar e depois desfrutar, porque tudo que entra na tua propriedade é teu.
e você vai investir, você vai desfrutar do fruto do teu trabalho. Tem uma coisa que eu gosto muito que eles falam, definição da loucura. Eu acho que muitos de vocês já devem ter escutado. Seguir fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Muitas vezes a gente segue fazendo a mesma coisa, que é o que todo mundo está fazendo, que nem um robozinho, a gente nunca para pensar. Se o que você está fazendo, você não está vendo o fruto do teu trabalho, de repente você tem que mudar de estratégia. E essas 3 é uma das formas que você pode, praticamente, como eu disse, viver grátis. Não no primeiro, no segundo ano, mas quem sabe no terceiro, quarto, quinto, dependendo como vai evolucionando as coisas. Pense bem, se não está funcionando o que você está fazendo, de repente você tem que mudar de estratégia. E aí eu dei 3 ideias para vocês como podem fazer. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seus comentários, sugestões e clicar aqui no nosso logo para inscrever no nosso canal e dar um like para que o nosso canal possa crescer e muito mais pessoas possam aprender como organizar as suas finanças. Bom, meu nome é Mara Pacheco e estamos aqui falando de finanças. Até mais!